Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Nutrição Narrada. Aqui eu leio aquilo que você precisa ouvir para facilitar os seus estudos. Então não esquece, vai logo apoiando essa ideia. Para que esse canal não morra, eu preciso da ajuda de vocês. É só clicar no botão inscreva-se, curtir o vídeo e deixar a sua opinião. O que pode melhorar, o que tá ruim. E aí, esse canal vai ficando cada dia mais a cara de vocês. Então, deixa seu comentário, deixa sua curtida, compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir o que é dito aqui. Eu também deixei aqui na descrição desse vídeo materiais que vão te tornar um nutricionista melhor. Então dá uma passadinha lá, porque de repente você encontra exatamente aquilo que estava procurando. Tem cardápios calculados, mentorias, manual explicativo dos exames laboratoriais, segundo a visão do nutricionista. Vamos agora para a parte 16 do capítulo 3 do livro de Krause. Folato, vitamina B9. O folato geralmente refere-se ao ácido piteroil monoglutâmico e seus compostos derivados. O composto reduzido, o ácido tetrahidrofólico, FH4, funcionam metabolicamente como um carreador para componentes de carbono simples. Cada forma de carreador é denominada de acordo com o componente que a carrega. A cada um desses componentes pode ser usado nas reações de síntese de carbono simples. A absorção, transporte e armazenamento do folato. Os folatos dietéticos são absorvidos apenas na forma monoglutamato de ácido fólico, ácido 5-metil tetrahidrofólico e ácido 5-formil tetrahidrofólico. A absorção ocorre por transporte ativo, principalmente no jejum, mas a vitamina também pode ser absorvida por difusão passiva quando ingerida em grandes quantidades. Como a maior parte do folato contido nos alimentos está presente nas formas de poliglutamato, formas com mais de um resíduo de glutamato ligado, a sua absorção necessita de hidrólise para a forma de monoglutamato, para a borda em escova e mucosa intracelular. A biodisponibilidade dos folatos de frutas, legumes, fígado é aproximadamente 80% de ácido fólico. Por isso, o consumo de uma dieta rica em folato alimentar pode melhorar o estado do mesmo em uma população com mais eficiência do que pensava. Embora o ácido fólico historicamente tenha sido usado como folato e referência em estudos de intervenção humana, utilizar o ácido 5-metil tetrahidrofólico como referência é mais desejável e realista. O folato captado pela célula da mucosa intestinal é reduzido para FH4, que pode ser transferido para a circulação portal ou ser convertido em 5-metil-FH4 antes de entrar na circulação. Apenas os derivados monoglutamato encontrados no plasma são captados pelas células por meio de um processo dependente de energia, mediado por uma proteína ligante de folato específica ou por um processo mediado por carreador. Dentro das células, o FH4 é metilado em 5-metil-FH4, que é retido intracelularmente pela ligação a macromoléculas intracelulares. Existe uma conversão adicional para folil poliglutamatos. O fígado é o principal depósito de folato, contendo cerca de metade do estoque corporal, como poliglutamatos de 5-metil-FH e 10-formil-FH4. Os tecidos com altas taxas de divisão celular, como a mucosa intestinal, tendem a ter baixas concentrações de 5-metil-FH4 e altas concentrações de 10-formil-FH4, enquanto o 5-metil-FH4 predomina nos tecidos com baixas taxas de divisão celular. Metabolismo dos folatos. Os folatos são metabolizados de três formas. A primeira, pela redução do anel piterina, pela enzima redutase nos rins e no fígado. E nos tumores de rápido crescimento. 2. Pela reação da cadeia lateral
poliglutamil pela enzima poliglutamato sintase, que adiciona o aminoácido glutamato. 3. E pela aquisição de componentes de carbono simples em certas posições do anel piterina. O folato é metabolicamente ativado pela conversão em um dos vários derivados com unidades de um carbono substituídas nas posições N5 ou N10, ou ambas, do anel piterina. A principal fonte de fragmentos de carbono simples é a via serina hidroximetiltransferase, que utiliza o aminoácido serina e o doador de carbono simples para produzir 5,10-metileno FH4. Outras enzimas também produzem outros metabólitos de carbono simples, 5-metil-FH4, 5,10-metil-FH4, 5-formimino-FH4 e 5-formil-FH4 e 10-formil-FH4. Os folatos teciduais são transformados pela clivagem dos seus componentes de piteridina e para aminobenzoil, poliglutamato. Esses são os posteriormente degradados em uma variedade de metabólitos hidrossolúveis de cadeia lateral, que são excretados na urina e na bile. Funções: o FH4, com seus componentes ligados, funciona como um co-substrato enzimático em muitas reações de síntese no metabolismo de aminoácidos e nucleotídeos, pela doação ou acepção de unidade de carbono simples. Por exemplo, ele atua na síntese de novo DNA e na sua reparação pela transferência de carbono, como 5,10-metil-FH, para a síntese de purina e formaldeído, necessário para a conversão de histidina em ácido glutâmico. Prejuízos nessa conversão resultam no acúmulo do produto intermediário, o ácido formiminoglutâmico, que deve ser excretado na urina. O FH4 fornece grupos metil, como 5-metil-FH4, para a síntese de metionina a partir da hemocisteína. Essa conversão também requer vitamina B12, que atua na incorporação do grupo metil do 5-metil-FH4 na homocisteína. Portanto, as deficiências de folato ou de vitamina B12 podem resultar no aumento das concentrações plasmáticas de homocisteína. A deficiência de folato foi inicialmente reconhecida clinicamente como uma anemia macrocítica na década de 1920 e apenas claramente separada da anemia perniciosa em meados do século XX. Devido a essa interrelação, a deficiência isolada de vitamina B12 pode levar a uma deficiência secundária funcional de folato pela interrupção de regeneração de FH4, deixando efetivamente a vitamina como 5-metil-FH4, processo chamado de captação de metilfolato, para a síntese e separação de DNA. Tanto o folato quanto a vitamina B12 exercem papéis fundamentais na manutenção da estabilidade genética. Finalmente, o folato é essencial para a maturação e formação de glóbulos vermelhos e brancos na medula óssea. Além disso, é um carreador de carbono simples na formação de heme. O papel do folato na divisão celular normal torna-o particularmente importante na embriogênese. A suplementação de folato pré-conceitual pode reduzir o risco de graves defeitos congênitos, incluindo o lábio leporino e defeitos no tubo neural. Ingestões dietéticas de referência.
As DRIs para o folato são expressas como equivalentes de folato dietético, que é uma tentativa de se levar uma consideração às diferenças conhecidas na biodisponibilidade dos folatos observadas anteriormente. Uma DFE é igual a 1 micrograma de folato dietético, que corresponde a 0,6 microgramas de ácido fólico consumido com alimento ou 0,5 microgramas de ácido fólico sintético ingerido como suplemento com o estômago vazio. As DRIs para folato incluem as AIs para lactentes e as RDAs para crianças e adultos. As DRIs para mulheres incluem quantidades aumentadas para as que desejam engravidar. Aproximadamente 10% da população apresenta baixos estoques de folato que não são acompanhados pelos sinais evidentes de deficiência. Fontes: o folato existe como folio, poliglutamatos reduzidos, principalmente 5-metil-FH4 e 10-metil-FH4, em vários alimentos de origem vegetal e animal. Fontes ricas incluem o fígado, os cogumelos e vegetais de folhas verdes, folhosos como espinafre, o aspargo e o brócolis. A carne bovina magra, batatas, pão de trigo integral, suco de laranja, feijões secos são boas fontes. Embora existam controvérsias sobre o ácido fólico ser capaz de mascarar deficiência de B12, os Estados Unidos começaram a fortificação de produtos derivados do trigo em 1998. Tais produtos são agora a fonte principal de folato. Os folatos existem em 150 formas diferentes e sua biodisponibilidade varia consideravelmente. As formas reduzidas nos alimentos são facilmente oxidadas. Perdas de 50% a 90% de folato ocorrem com frequência durante o armazenamento e o cozimento, o processamento em altas temperaturas. A biodisponibilidade dos alimentos varia consideravelmente devido às diferenças entre as formas, a presença ou a ausência de inibidores de conjugase e quelante de folato e ao seu estado nutricional do hospedeiro. Deficiências de ferro e vitamina C podem prejudicar o uso de folato. A análise dos alimentos quanto ao conteúdo de folato é complexa e difícil, sendo que os valores nas tabelas de composição de alimentos são geralmente muito baixos. Deficiências. As deficiências de folato resultam na biossíntese prejudicada de DNA e RNA, reduzindo assim a divisão celular. Isso fica mais evidente em células de multiplicação rápida, como os glóbulos vermelhos, leucócitos, células epiteliais do estômago, intestino, vagina e do colo uterino. No sangue, ela é caracterizada por anemia megaloblástica macrocítica, com eritrócitos grandes e imaturos, que possuem quantidades excessivas de hemoglobina. Os sinais iniciais de deficiências em seres humanos incluem a hipersegmentação nuclear dos leucócitos polimorfonucleares circulantes, seguida da anemia megaloblástica, e então fraqueza generalizada, depressão e polineuropatia. As lesões dermatológicas e o crescimento precário também são sintomas. A hemocistoinemia responsiva ao folato está relacionada ao papel do folato na regeneração da metionina a partir da hemocisteína e é uma condição associada ao risco elevado de doenças vascular oclusiva, prevalente entre os norte-americanos aparentemente saudáveis. Outros estudos sugerem um papel para a redução da hemocisteína na doença de Alzheimer, doenças de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, ALS, e outros distúrbios neuropsiquiátricos. Isso sugere que a deficiência de folato subclínico pode ser mais comum do que se acreditava antigamente.
Existem predisposições genéticas para os defeitos do tubo neural, incluindo tanto os poliformismos dos genes infantis quanto os dos maternos para enzimas envolvidas no metabolismo da hemocisteína dependente de folato, o genótipo da mãe, o genótipo do feto e os fatores ambientais, por exemplo, a ingestão de ácido fólico, podem afetar o risco de defeitos do tubo neural. Ensaios clínicos aleatórios bem projetados estabelecem que suplementação de folato previne mais de 70% dos defeitos do tubo neural. Os resultados desses ensaios convenceram o governo norte-americano a estabelecer que a farinha de trigo seja obrigatoriamente enriquecida com folato. Quando existem poliformismos genéticos na via do folato e a forma disponível L-metilfolato pode ser obtida por meio de prescrição para utilização na gravidez e a prevenção do câncer de muitos distúrbios neuropsiquiátricos. Quase um terço das variações genéticas associadas ao câncer são estatisticamente significativas para as variantes dos genes que codificam as enzimas que metabolizam o alelo do gene MTHFR para o fenótipo CT. É relacionado ao câncer gástrico, por exemplo. O estado nutricional de folato é avaliado pela medida da concentração de folato em eritrócitos, algumas vezes em conjunto com as concentrações plasmáticas de hemocisteína, e por testes para os alelos genéticos. A inter-relação de B12, folato e hemocisteína continuam a intrigar os pesquisadores. Concentrações elevadas de hemocisteínas e baixas de folato sérico podem desempenhar papéis em várias condições, incluindo as mudanças cognitivas durante o envelhecimento. Altas doses de folato podem ter um benefício positivo na redução da toxicidade arsênica em pessoas geneticamente suscetíveis. Lençóis freáticos contaminados por arsênico são um problema ambiental global, conhecido por causar câncer de pele e de bexiga. O metabolismo arsênico envolve a metilação de um processo dependente de folato e, desse modo, a suplementação do folato pode ser útil para favorecer uma maior excreção de arsênico. Toxicidade. Não foram relatados efeitos adversos com altas doses orais de folato em animais. Contudo, a administração parenteral de quantidades próximas a 1000 vezes as necessidades nutricionais esteve associada a ataques semelhantes a ataques epiléticos em ratos. Foi sugerido que as altas concentrações de folato podem tornar o zinco não disponível por meio da formação de complexos não absorvíveis no intestino. Estudos mostraram que o tratamento com folato pode exacerbar os efeitos teratogênicos da deficiência nutricional de zinco em animais. Como observado anteriormente, doses maiores de suplementos de folato podem mascarar uma deficiência de B12 e se o consumo de B12 for insuficiente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.